Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: cadê o John Textor? John Textor tem que aparecer, tem que botar a cara para dar o mínimo de satisfação à torcida do Botafogo e às pessoas que tocam o Botafogo, porque a crise tá ficando insustentável. É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a crise na SAF do Botafogo, e é uma crise gravíssima, e principalmente da omissão da forma como o John Textor está escondido e não está botando a cara para dar a menor satisfação a quem importa no Botafogo. Primeiro aos torcedores, depois aos próprios jogadores e quem faz o dia a dia do departamento de futebol do Botafogo, e depois as pessoas que tocam o Botafogo. É necessário, é preciso que o John Textor apareça e dê satisfação e comente essa crise que está acontecendo com a SAF do Botafogo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, tá? Só vir no primeiro comentário, clicar no link, ir para sua loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar. Não paga nem para baixar, nem para usar. Tô gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira e a crise na SAF do Botafogo chegou a níveis alarmantes. Chegou a um nível que está impactando e está travando o 2026 do Botafogo. Para quem não acompanhou nessa janela de transferência, desde o fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo no início de dezembro entrou em transfer ban ainda pelo não pagamento da contratação do Almada. O Thiago Almada, que desde que saiu do Botafogo já passou pelo Lyon e atualmente está no Atlético de Madrid, e fala-se até do interesse do Palmeiras em contratar o Thiago Almada, a contratação dele ainda não foi paga pelo Botafogo, pela SAF do Botafogo, ao Atlanta United e à MLS, né? Os contratos lá na MLS são feitos com a Liga e ainda não houve o pagamento do valor do Thiago Almada. A MLS já entrou na justiça, já entrou na FIFA contra esse atraso e já ganhou e já gerou um transfer ban no valor de 21 milhões de dólares. O Botafogo está tentando negociar com a MLS para pagar, mas a MLS está irredutível de receber os 21 milhões de dólares à vista, ou no máximo metade agora e metade em até um ano. Só que, nesse momento, o Botafogo, que está em transfer ban, o Botafogo vive uma crise gigantesca na sua SAF. Por quê? Porque o dono da SAF do Botafogo, o John Textor, vive uma total crise financeira, uma total falta de recursos, uma total falta de liquidez para tocar o dia a dia do clube. E isso passa pela crise do John Textor com os seus antigos sócios da Eagle, uma crise com o fundo Ares, com quem o John Textor pegou um empréstimo para comprar o Lyon 2 anos atrás, e também vive uma crise gigantesca relacionada ao fundo Iconic Sport Management, que cobra do John Textor um pagamento de 97 milhões de dólares. E esse pagamento, o John Textor estava questionando esse pagamento na Justiça de Londres, e nesta semana a Justiça de Londres, frustrando os planos do John Textor, disse que a demanda, o pedido do fundo Iconic, ele não seria dada uma liminar favorável ao John Textor, congelando a demanda do Iconic Sports. O que a Justiça de Londres determinou é que o que a Iconic está cobrando, ela deve
pode e deve ser apreciada pela Justiça de Londres, e isso inclusive ainda vai ser tocado, ou seja, o John Textor teve uma derrota na Justiça nessa semana, porque ele queria que a demanda da Iconic de cobrando 97 milhões de dólares do John Textor e da Eagle fosse congelada, e a Justiça de Londres falou: não temos por que congelar, porque a demanda tem sentido. Não julgou o mérito ainda, mas frustrou os planos do John Textor ao dizer que a demanda judicial da Iconic poderia continuar. A Iconic, em 2022, para capitalizar a Eagle Football, ela comprou quase 16% das ações da Eagle por 75 milhões de dólares. Assim, o Botafogo conseguiu a SAF, né, a Eagle, a holding, que é dona da SAF do Botafogo, que é presidida, ou que era presidida, nem sei como é que está o status hoje, conseguiu se capitalizar para o Botafogo ter os investimentos e para os outros clubes do John Textor ter os investimentos que teve. A Iconic comprou 16% da Eagle por 75 milhões de dólares. Mas ela tinha uma contrapartida, que era que a Eagle passasse a ter ações na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. E isso não aconteceu, e o contrato dizia que, se isso não acontecesse, a Iconic deveria ter os 75 milhões de dólares devolvidos, corrigidos por juros anuais de 11%. Ou seja, assim, esses 75 milhões de dólares viraram 97 milhões de dólares, e agora a Iconic está querendo executar essa cláusula. Resumindo, o Botafogo, a Eagle, a holding do John Textor, ela está em 3 demandas de cobrança nesse momento. 3 demandas judiciais nesse momento. Do John Textor contra os outros componentes da Eagle Football. Eu já falei aqui num vídeo recente do John Textor tá querendo criar uma companhia, uma nova Eagle nas Ilhas Caimã, para jogar o Botafogo para comando dessa nova empresa, para tirar o comando do Botafogo da Eagle, porque o próprio John Textor tinha perdido o comando da sua própria empresa para outros, e nesse bolo ali a gente teve o John Textor sendo afastado do comando do Lyon, porque se ele não fosse afastado, o Lyon seria rebaixado administrativamente. Então o John Textor teve essa perda de relevância, de influência dentro da Eagle. Ele tem a demanda da cobrança do fundo Ares, que emprestou dinheiro para o John Textor para comprar o Lyon e não teve o pagamento, e agora tem essa demanda que parece ser a mais urgente do Iconic, cobrando quase 100 milhões de dólares. E nesse balanço de coisas, o Botafogo começa 2026, numa crise absurda e praticamente num esgotamento para tocar o seu dia a dia. O Botafogo está, nesse momento, com salários atrasados, tanto a parte de carteira, quanto 2 meses de direitos de imagens atrasados. Esses direitos de imagem estavam atrasados em 3 meses, o que possibilita jogadores entrarem na justiça pedindo rescisão. Antes do jogo contra o Volta Redonda, nesta semana, pelo Campeonato Carioca, o Botafogo pagou 1 mês de direito de imagem atrasado para evitar que os jogadores recorressem à justiça pedindo a suspensão, o encerramento do contrato de trabalho. Além de direito de CLT, além que nesse momento a parte da CLT está em dia, né? Foi colocada em dia a parte do salário dos jogadores em CLT. Além dos 2 meses de salário atrasado no direito de imagem, tem também atraso no depósito do FGTS, que é outra coisa que também pode demandar que os jogadores entrem na justiça para se desvincular do Botafogo, para encerrar o contrato com o Botafogo, além de ter comissões de agente atrasadas, ou seja, quando tem negociações, as comissões de agente que são
têm que ser pagas obrigatoriamente, isso faz parte do estatuto da FIFA de transferência, não estão sendo pagas, inclusive vários agentes têm recomendado a jogadores a não irem para o Botafogo, porque eles dizem, o Botafogo não está me pagando, se o Botafogo não está pagando os agentes, já vai ficar sem pagar os jogadores. Então esse é o cenário do Botafogo, que está em transfer ban, até fez contratações nessa janela, contratou o atacante Villalba e os zagueiros Ítalo e Riquelme, mas esses jogadores não podem ser registrados, porque o Botafogo está em transfer ban. Então, esses jogadores que já foram contratados não podem ser regularizados, porque o Botafogo está em transfer ban. E o Botafogo tem até o dia 3 de março para fazer isso, porque é quando fecha a janela de transferências aqui no Brasil para esse primeiro semestre. Mas o Botafogo tem que tomar uma decisão até o fim de janeiro, porque se não tiver visual de cair esse transfer ban, o Botafogo tem que, se quiser emprestar esses jogadores que já foram contratados pelo Botafogo, mas não podem ser registrados, o Botafogo tem que emprestar até o fim da janela, na Europa, que é no dia 31 de janeiro. Porque senão, eles não poderiam ser emprestados para clubes europeus. Você teria que procurar outros mercados, ou dentro do próprio Brasil, ou sei lá, para a MLS, ou para os outros mercados que não os principais países europeus, porque a janela na Europa fecha no dia 31 de janeiro. Então esse é o cenário, e a gente vê um claro enfraquecimento do Botafogo, já que até aqui o Botafogo até contratou esses 3 jogadores, né, o Villalba e o Riquelme e o Ítalo para a zaga, mas até aqui o Botafogo perdeu jogadores, pelo menos 2 jogadores titulares absolutos do time, e perdeu para clubes do mercado brasileiro. A gente falou aqui sobre a venda do Marlon Freitas para o Palmeiras, e ontem foi anunciado pelo Fluminense a venda do Savarino do Botafogo para o Fluminense. São 2 titulares absolutos do Botafogo, Marlon Freitas e Savarino, que foram negociados com times do mercado brasileiro, ou seja, foram negociados com times que disputam com o Botafogo coisas na tabela, nos campeonatos. Por exemplo, 2 times que vão jogar a Libertadores com o Botafogo também estando presente. Então é evidente o claro enfraquecimento da condição do Botafogo. A saída do Savarino eu nem acho que tenha sido como negócio ruim não, tá? O Botafogo recebe 2 anos depois de contratar, quase 3 anos depois de contratar o Savarino, recebe o dobro do que pagou por ele, e ainda recebe o volante /meia, o Wallace Davi, que é muito promissor. Então nem acho que a negociação tenha sido ruim do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de imagem, um clube perder um titular, seu camisa 10 para um rival da forma que foi, passa uma mensagem muito ruim. Então a crise é presente, o Botafogo vive a expectativa de ter um fundo, um empréstimo de 50 milhões de dólares autorizados pelo trio Ares, pela dupla Ares e Eagle, para capitalizar o Botafogo, mas não se sabe quando esse empréstimo, na verdade, vai chegar. Um empréstimo de 50 milhões de dólares, sendo que desses 50 milhões de dólares, 21 terão que ir para a MLS para quitar o transfer ban do Thiago Almada. Então fica a dúvida de quando esse empréstimo vai chegar, se é que esse empréstimo vai chegar, porque continuam as disputas do Textor contra a Ares, contra a Eagle e contra o Iconic, esses fundos que a gente falou. O importante aqui é: cadê o John Textor? Em que momento o John Textor vai botar a cara e fazer o mínimo que é dar satisfação à torcida do Botafogo? Torcida do Botafogo que prevê e programa um grande protesto para o fim de semana, para o jogo do fim de semana do Campeonato Carioca. Hoje, os muros do Botafogo apareceram pichados com palavras de ordem,
com coisa do tipo John Ladrão 171 Safado fora Textor 171. Então aquela lua de mel da torcida do Botafogo com o John Textor definitivamente acabou. E o John Textor, que em vários momentos apareceu para dar entrevista descolada, apareceu para falar gracinha, apareceu para comer pizza com os torcedores, apareceu para andar de skate, apareceu para reclamar, apareceu para colocar o Botafogo lá no alto. Cadê o John Textor? Ele vai ficar com essa omissão mesmo? O John Textor não bota a cara no Brasil desde o início de dezembro, antes do transfer ban ser efetivado. Depois que o transfer ban foi efetivado, o John Textor não se dignou a aparecer aqui para dar uma satisfação. E não é satisfação para a imprensa, não, porque a imprensa não tem nada a ver com isso. A imprensa, ela é só um meio campo, ela é só um elo entre as coisas de quem dirige o Botafogo e o torcedor, que é a razão de ser do Botafogo. Agora, cadê o John Textor? O mínimo que ele deveria fazer diante dessa situação, dessa crise, que já vira uma crise gravíssima, é botar a cara e dar uma mínima satisfação. Nessa semana, beleza, ele estava lá em Londres falando, envolvido com essa demanda judicial da Iconic, sofreu essa derrota da Justiça de Londres, dizendo que a demanda judicial da Iconic vai continuar e terá o seu mérito julgado. Mas cadê ele? Por que ele não veio aqui botar a cara e dar a mínima satisfação ao torcedor? O torcedor vive uma incerteza. O torcedor vive um cenário que nenhum torcedor imagina ver depois que o seu clube vira uma SAF. A verdade hoje a SAF do Botafogo, ela traz incertezas e ela traz riscos que o mínimo, nem o mais pessimista dos torcedores do Botafogo imaginaria que iria viver na era SAF. É evidente que os títulos da Libertadores em 24 e o título brasileiro de 24 foram muito satisfatórios, deram uma emoção, deram um orgulho absurdo, só que a SAF do Botafogo, ela não pode colocar a situação do clube em risco e achar que os títulos da Libertadores e do Brasileiro vão servir como para-raio, como escudo. Se a situação é de insolvência, não sei se insolvência é uma palavra forte, mas se a situação é de falta total de liquidez, se a situação é de atraso de direito de imagem, de atraso de FGTS, de atraso de pagamento a agente, se é uma situação insustentável das alavancagens que fez o John Textor. A forma como o John Textor trabalhou com o Botafogo sempre foi, com as SAFs dos clubes dele, né? Não só com o Botafogo, foi de ir se endividando e fazendo as chamadas alavancagens para, a partir desse endividamento, fortalecer o time, fortalecer as equipes com jogadores, com crescimento de patrimônio, e aí ir negociando e esses negócios, essas negociações constantes e irem pagando as dívidas urgentes. Esse é o modus operandi do John Textor. E está muito claro pela situação do Molenbeek lá na Bélgica, pela situação do Lyon, que obrigou o Textor ser enxotado do Lyon, e agora a situação do Botafogo com FGTS atrasado, 2 meses de direito de imagem atrasado, pagamento de agentes atrasados, o Botafogo em transfer ban, ficou claro que esse modus operandi não está conseguindo funcionar. E o John Textor precisa fazer o mínimo, que é vir ao Brasil, dar satisfação. Na hora que ele veio para curtir o status de ídolo, curtir ser levantado pela torcida, ele estava aqui. Agora, o mínimo que ele tem que fazer é botar a cara e dar satisfação. Não é à imprensa, é aos torcedores do Botafogo. É o mínimo que ele tem que fazer, porque a situação é uma situação gravíssima e é uma situação de, pelo menos no curto prazo, de difícil solução. Até porque esse empréstimo de 50 milhões, que essa capitalização de 50 milhões prometida, já era para ter sido feita há 3 semanas, depois passou para 2 semanas e era para ter sido essa semana e não foi.
Então, não se sabe. O mínimo que o Textor deveria fazer é vir ao Brasil, botar a cara e falar. Porque na fase boa, na hora que as coisas estavam funcionando, ele vinha pra cá, falava mais que a boca. Agora, que tá na crise, o mínimo que ele tem que fazer é vir aqui e botar a cara. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Baixa o app do Flashscore totalmente de graça para baixar e para usar. Você não paga nada. E tem um app fantástico de futebol, de estatística, de acompanhamento de jogos de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.